tarde. Hoje é um dia muito, muito lindo, muito especial. Temos aqui no nosso podcast para um bate-papo o doutor Noaldo, que não gosta de chamar de doutor, mas o Noaldo é infectologista, né, doutor? Doutor, eu vou apenas dizer que o senhor é apenas um médico, doutor, que vai realmente conversar conosco sobre vários assuntos, alguns temas ou temática que ele já abordou, vem abordando ao longo da sua vida, e hoje ele vai fazer um apanhado, como ele disse, um passant, né, de todas as passagens por aqui. A doutora Wanderleia, nossa nutricionista, doutora, que aqui se encontra também para falar sobre, e ambos irão comentar sobre o Natal, né? O nosso Natal, como nós estamos elaborando a nossa alimentação e as dicas que serão dadas pela doutora Wanderleia. Portanto, doutor Noaldo, o senhor pode se manifestar de imediato, porque o senhor está tão ansioso, está tão ansioso por esse momento aqui. É um infectologista, doutor, o senhor também é da saúde pública, né? Pesquisador, cientista. Bom, acho que tem todos esses títulos. Mas, bem, gente, eu quero falar para vocês do prazer imenso que é estar aqui com a doutora Eunice, uma pessoa muito especial, levíssima. Então, acredito que esse é um programa que vai fazer um fechamento de todas as coisas que aconteceram esse ano, de bom e de ruim. Não existe só coisas boas na vida de ninguém. A gente está fechando também o Dezembro Vermelho. E aí, olha que quem é bom faz ao vivo, hein? Estamos aqui com a doutora Eunice na antevéspera do Natal. Exatamente, esse programa não é gravado, tá? Hoje é 23 de dezembro e estamos aqui direto e ao vivo para conversar com você. Aproveita a inteligência da doutora Eunice, a inteligência da doutora Wanderleia para fazer a pergunta que vocês acharem interessante. Doutora Wanderleia, a sua apresentação. Eu também estou aqui, é um prazer, viu, doutora, estar mais uma vez aqui, podendo contribuir, né, para dar essas dicas, né, para a ceia de Natal e conversar um pouco também sobre orientação, né, alimentar para pacientes com HIV, AIDS, que o doutor Noaldo também vai abordar um pouco sobre a doença, e eu vou abordar um pouco sobre o tratamento através da alimentação. E é isso aí. E Natal, né? Não vai, festa, mas também não vamos extrapolar na alimentação. Preste atenção, fique ligado. Doutor Naldo, nós temos aqui a questão do sistema imunológico. Né? Nós estamos vivendo um momento muito, muito lindo, né? Fantástico, que é o nosso Natal, e as festas podem ser um desafio para o sistema imunológico, principalmente com os excessos. O que o senhor diria aos nossos convidados que estão aqui e às pessoas que estão ouvindo? Qual a sua dica sobre esse desafio todo? Bom, pessoal, volto a dizer que a gente está na antevéspera de Natal, portanto, amanhã já é véspera de Natal, aí todas as compras, todas as coisas que têm acontecido, a gente tem uma tendência a comer um pouco mais, a gente tem uma tendência a abandonar a atividade física de alguma forma, a gente tem uma tendência de beber mais bebida alcoólica. Nisso, a doutora Wanderleia, que é especialista, vai falar muito com vocês sobre esse assunto, mas eu acho que a gente precisa sim e deve, até pelo bem do nosso sistema imunológico, comer o mais equilibrado possível. A doutora Wanderleia vai falar disso também. A gente sabe que, já conversei com isso ao pé do ouvido com ela, né, doutora, pelo amor de Deus, um pouquinho só. Ela diz, não, a gente pode sim. Um dia, muito lá, um dia, a gente pode realmente aproveitar e comer aquilo que a gente tem vontade. Então, se você fez isso na véspera do Natal, no dia de Natal, na véspera do Ano Novo, no dia de Ano Novo, tudo bem. Tu não pode fazer isso, né, doutora, ao longo do mês inteiro e o tempo todo, né? Fica a dica. Doutora Wanderleia. Eu vou abordar sobre as ceias de Natal. Nós podemos ter uma ceia, como eu estava conversando com a doutora Eunice aqui, costumo dizer mais magra, né? Porque a ceia de Natal costuma ser muito calórica, tem muitas gorduras, principalmente as gorduras trans, né? Que são as maionese, outras coisas, feito, né?
que contribui para fazer os preparos da alimentação. Então, é muita gordura, é muito açúcar, é fritura, principalmente a rabanada, ela vem com uma porcentagem grande, né, com teor alto de gordura, de açúcar. E nós temos dicas muito saudáveis, eu tenho dicas que eu vou falar no decorrer do programa, sobre dicas com gelatina, né, fazer um pudim de gelatina com frutas, vai ser como é que se diz, doutora? Uma sobremesa, né? Vai ser Uhum. uma sobremesa mais saudável, que vai contribuir, porque as sobremesas são bem carregadas, né? São aquelas tortas, pudim. Então, vamos mesclar ela com uma de gelatina, com frutas, uma variedade de frutas que vai ficar bem saudável, alguns tipos de chás também, para ajudar na digestão, vai ser muito bom. Fique ligado. O estresse, doutor, o Uhum. estresse pode aumentar digamos, a saciedade de se alimentar com mais, digamos assim, com mais apetite nesse momento do Natal. O Natal é muito lindo, né? Vamos ter o Réveillon daqui a pouco, né? Aham. Mas o Natal é muito lindo e traz muita ansiedade, até pela história que nós vivemos. Olha, doutora Alice, eu acho que é um momento, a gente sabe que é um momento, né? Final de ano é sempre um recomeço, é o final de um ciclo, recomeço de outro, e a gente também fica um pouco mais introspectivo, a gente começa a fazer balanços da vida, e esse corre-corre, essa ansiedade, a gente brasileiro já tem a mania de deixar as coisas para a última hora, são os presentes de última hora, as várias ceias que a gente vai participando, as várias confraternizações que a gente vai participando, e até isso, gente, precisa ser um pouquinho medido. Porque tudo que gera ansiedade, e aí a doutora Vanderlei vai explicar isso melhor, para algumas pessoas pode justamente, doutora, fazer com que a pessoa coma mais, o que é mais habitual. É mais raro, mas também acontece, da pessoa comer menos. Tá? Que é aquela pessoa que, quando fica ansiosa, que é o meu caso, por isso que eu emagreço com muita facilidade quando estou ansioso demais. Aliás, eu já não sou Tem lá muito muito gordo, apetite, né? né? E aí eu tenho essa facilidade de perder peso. Mas não, o que acontece com a maioria? Então, assim, dá uma gerenciada, a gente já está trabalhando muito, então não dá para fazer compra segunda a sexta, todos os dias no mês de dezembro, porque a tendência vai ser realmente você comer, como a doutora Vanderléia já colocou, comidas que são muito mais calóricas e com a frequência quase que diária. Então vamos botar um pouquinho o fé no freio, vamos comemorar sim o Natal, a gente está comemorando o nascimento de Jesus Cristo, né? É o momento da gente se alegrar, o grande Redentor chegou, veio para viver entre nós, para mostrar que possível era para todos nós humanos. Então, eu acho que é mais ou menos essa reflexão que a gente tem que fazer sobre o estresse. Gerenciar estresse não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, mas quando a gente quer, a gente pode. Né, doutora Vanderléia? Sim. E continuando, né, doutora, sobre, nós temos aí, como sempre eu falo, o que faz mal não é o que você come, e sim a quantidade e a frequência. Tá, se você vem de uma reeducação alimentar, pratica atividade física, vai chegar agora, o Natal, o Ano Novo, vai comer, come sim, mas no dia seguinte já começa com uma alimentação mais leve, senão você vai ficar com aquele estômago pesado, aquela má digestão. Então, vamos maneirar na alimentação, vamos ficar menos ansioso, porque quando você tem ansiedade, você fica com compulsão alimentar. Como o doutor Mauro acabou de falar, tem pessoas que ficam, não sentem vontade de comer, como ele, quando fica com um nível de ansiedade muito alterado, mas tem pessoas que já desencadeia mais aquela compulsão, né? Na maioria das vezes, 90% das pessoas, elas ficam mais ansiosas e comem mais ainda. Pouco acontece que não dá falta de apetite. Né? Então, vamos maneirar que dá muito certo. Eu vou dando dicas no decorrer do programa e tudo vai dar certo. Muito bem. Doutor Naldo, o senhor gostaria de falar de imediato sobre o domingo, o dezembro rosa? Olha só. Dezembro vermelho. Vermelho, aliás. Bobagem. Tá aqui no bate-papo é isso mesmo. E ao vivo também, tá, gente? De vez em quando a gente se perde, de vez em quando a gente fala uma Uhum. coisa que não é para falar, mas faz parte. E É, aí a gente está o justamente no dezembro dezembro. vermelho. O dezembro vermelho. O que é o dezembro vermelho? A gente veio ao longo desse mês sendo convidado para um
uma infinidade de entrevistas, uma infinidade de programas, e eu acho que é interessante a gente separar algumas coisas, né? A gente falou muito tempo sobre o 1º de dezembro, que era o Dia Internacional do Combate ao HIV, e graças a Deus, eu acho que lá pelos idos de 2016, 2017, e depois eu me corrijo, eu volto aqui, tá, doutor? E me corrijo se eu falei alguma bobagem agora, mas acho que lá pelos 2017 a gente começou a falar de uma ampliação nesse termos de comemorar. E é uma ampliação muito nacional, que era fazer o Dezembro Vermelho, que era ao longo do mês inteiro você falar sobre prevenção, sobre tratamentos, avanços, sobre preconceito, sobre estigma, que ainda é uma coisa muito forte. E aí me assusta muito ainda hoje. Hoje pela manhã, por exemplo, atendi um paciente com 44 anos de idade, abrindo o quadro de AIDS. Aliás, sabe qual é a diferença entre pessoa vivendo com HIV e pessoa vivendo com AIDS? Não, não sabe? Então já esclarecer isso. Pessoa vivendo com HIV é a pessoa que adquire o vírus do HIV e até então não apresenta nenhum sintoma. Daí o grande risco de você estar transmitindo, já que você não conhece como virologicamente você está, você não sabe, não tem o conhecimento de estar vivendo com o vírus e aí você transmite. A outra coisa é a AIDS, que depois de um certo tempo, um tempo razoavelmente longo, entre 5 e 10 anos aproximadamente, você começa a apresentar sinais e sintomas da doença e aí você passa a ser uma pessoa vivendo com AIDS. O que a gente tem buscado muito hoje é justamente fazer com que você não alcance esse nível de vivendo com AIDS. E o que fazer, gente? Por favor, por Deus, acreditem no que eu estou dizendo para vocês. Iniciou vida sexual, tem vida sexual. Alto lá, doutor, eu sou heterossexual. Alto lá, doutor, eu sou desse daquela religião. Por favor, não existe nenhuma proteção baseada em orientação sexual, baseada em credo, baseada em religião. O que a gente tem de prático e de verdadeiro é algumas coisas que a gente pode fazer com a prevenção, mas uma delas, e sobretudo de fundamental importância, é você fazer periodicamente exames. Ai, não, eu tenho medo de fazer. Hoje eu fiz o meu, tá? Insistentemente negativo. Coisa boa, né? Um velhinho que dá até pra gente beijar e abraçar ainda. Pelo menos eu acho. E em véspera de Natal, parece o Papai Noel mesmo, dá vontade de abraçar e beijar. Já pega presente, né? Ainda ganhei, foi presente já, tá, gente? Então é isso, pessoal. Mesmo na brincadeira, é importante que vocês saibam que a gente está comemorando, de certa forma, o Dezembro Vermelho. Mas essas dicas são fundamentais e daqui a pouquinho a gente dá mais umas outras. Uma delas é, vida sexual é igual. Sou casado, sou casada, não importa. A gente sabe com quem a gente dorme, mas garantir 100% que a pessoa que diz ser 100% fiel a gente, atendi também, recentemente, uma pessoa muito querida, que estava dentro de uma relação que supostamente achava ser monogâmica e de uma hora para outra se sente mal, vamos fazer o exame, vamos fazer teste. Ai, não sabia? Pois é, HIV pode parecer justamente uma crise de garganta, quase coisas que não acontece aqui em Manaus, né? Dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, gânglio infartado, pintinhas pelo corpo. Nossa, não, isso pode ser HIV? Pode. Se você teve uma relação sexual que você acha que é uma relação sexual suspeita, é importante que você faça. E essa pessoa querida, infelizmente, fez o exame e se descobriu sendo, doutora Eunice, uma pessoa vivendo com HIV. E olha que estava dentro de uma relação monogâmica, que a pessoa acreditava ser monogâmica porque ela era, mas a outra dizia ser. Portanto, cuidado, não é orientação sexual, volto a repetir, não é credo, não é religião, nada disso protege você contra absolutamente nada. Só tem uma forma de você ter certeza que não tem. Se você fizer um teste, não ter, e você ter uma pessoa abstêmia, ou seja, você não ter relação sexual nunca mais, é a única forma. É isso. O adolescente tem muita frequência, doutor? A gente tem nesse momento 2 focos que são extremamente importantes e que têm preocupado muito. Inclusive, não só a incidência de casos novos, porque a gente tem, quando você faz o contexto, doutora, do Brasil como um todo, a gente tem notado uma diminuição da quantidade de casos. Isso não é uma verdade para a região amazônica e menos ainda para a gente aqui em Manaus. A gente tem tido, sim, um aumento de casos, especialmente na população mais jovem, ali entre 18 e 19 anos, até 30, 35, e pasmem, na população, que eu não gosto da palavra terceira idade, tá? Mesmo eu já tendo chegado lá, eu não me considero. Porque eu brinco de que, cronologicamente, eu até posso ter a idade, mas fisiologicamente eu parei lá nos 35 e estou muito bem, obrigado. Todos nós. Então, é importante a gente lembrar que essas duas populações estão
bem afetadas na nossa região. E mais assustador, eu ainda agora, lembra que eu estava comentando com vocês antes da gente entrar no ar, o Acre também aumentou uma quantidade de óbitos maior, e isso tem preocupado porque a gente tem percebido isso. Então, você, jovem, você que nunca fez um exame de HIV, se você está sentindo algum sintoma que seja de repetição, ou mesmo que você não esteja sentindo nada, vai lá e faz o teu teste. É uma doença prevenível, doutora. É uma doença que tem tratamento e que tem um tratamento que é efetivo. Para que é que eu vou esperar ficar doente? Para só então eu pensar, ai, Noaldo, eu morro de medo. Se eu fizer, já fico me tremendo. Faço o exame, já fico me tremendo. Ai, se eu descobrir que eu tô com AIDS, vou morrer. Vai ser pior. Porque bombas, eu brinco muito, viu, doutora? Eu digo para os meus pacientes, bombas foram feitas para explodir. Se eu coloco uma bomba no meu colo, uma hora ela vai explodir. Então é melhor a gente desarmar antes dela explodir. Faz isso que é legal. É muito importante que as pessoas que estão ouvindo, que irão escutar toda essa nossa participação aqui, doutor, Uhum. que tenham consciência de que a informação é muito importante. E o Senhor nos traz aqui, guarda o seu tempo, né? Todo prazer do mundo. Chega até aqui para passar para as pessoas informações importantíssimas sobre uma doença que te causa, que leva a óbito, né? Sim, Então, é muito importante porque o nosso trabalho aqui é de informação, sim. né? Orientação, e o doutor Noaldo está à disposição dos senhores para passar mais algumas informações sobre as doenças que causam infecções, que são transmissíveis, Sim. infecciosas, transmissíveis, né? Assim, Sexualmente Sexualmente transmissível. Eu acho que transmissível, o né? mais importante do ponto é a gente frisar que são doenças que podem ser transmitidas através dos maiores prazeres da espécie humana, que é a relação sexual. Gente, vamos desmistificar essa coisa, vamos parar com essa conversa de ser muito santinho, porque assim, existem pessoas assexuadas, doutor, existem, mas o percentual de assexuados, ou seja, aquela pessoa que não tem nenhum interesse em sexo, nem por homem, nem por mulher, nem por coisa nenhuma, absolutamente, é extremamente pequeno. Então, é importante que a gente volte a falar. Existem outros meios de prevenção, desde os preservativos, que a gente não chama mais de camisinha, né? A gente chama de preservativo interno para as mulheres, que, por sinal, é uma coisa que, a mim, opinião pessoal, tá, gente? A mim sempre foi uma coisa que eu achei bem extravagante, até do ponto de vista... Vocês já viu, doutora Vanderlei, uma camisinha feminina? Sim. Não é que é uma coisa estranha, é uma coisa exata, Nunca extremamente... usei, né? Já vi, nunca usei, mas Menino, eu não perguntei. Não, pois é, mas Olha, deve gente, aqui ser a gente tá muito- num bate-papo informal. Mas deve Mas ser assim muito desconfortável. eu acho. Eu acho bem mais fácil Não o é? parceiro, o Sim. homem, Bom, eu não utilizar conheço. do que Doutora, a senhora a não faz mulher. ideia. É É. uma coisa assim meio elíptica, meio cônica, que é uma coisa mais ou menos desse tamanho, que tem uma boca maior, uma boca menor. Só toda a peripécia para você usar e Verdade. manobrar aquilo, não existe. Volto a dizer, não existe como você sexualizar um troço daquele. Não tem. Meu Deus do céu, aquele troço, para mim, pelo menos para mim, eu acho que é uma das coisas assim mais... Sabe, que tira a empolgação daquilo que você está vivenciando naquele momento? Bom, aí a gente chama de preservativo interno, preservativo externo. A gente tem a PrEP, que a gente vai marcar um outro programa, doutora, para a gente falar sobre essa coisa de prevenção. O que é PrEP, não? Profilaxia pré-exposição. Hoje não dá tempo da gente explicar, tá? A gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A gente tem as vacinações, a vacinação para as doenças que podem ser transmitidas através de... Que doenças, não? Hepatite B, gente. Condiloma, HPV, Sífilis, né? hepatite A, não estou falando das que são Ah. para utilização da vacina. Ah, tá. Então, você é vacinado para essas doenças? Se não for, é importante pensar. Diagnóstico precoce, óbvio, quanto mais cedo eu descubro que tenho, mais cedo eu faço, que é um outro fator também importante, que é o tratamento precoce. Ou seja, pessoas que a gente já sabe, a gente dizia até mais ou menos um ano e meio, 2 anos atrás, a gente dizia que indetectável era igual a intransmissível. A gente foi mais adiante ainda agora, doutora. Depois do último IAS, a gente vem falando consistentemente, que os trabalhos têm provado isso, que uma pessoa que é indetectável para o HIV é igual a transmissão zero. Então, hoje, se você tem um parceiro, uma parceira, que você sabe que vive com HIV e é indetectável quanto à sua
sorologia, contra a sua colocação de carga viral, lembre-se, é seguro ao extremo, é muito mais importante do que você sair para balada, para show sertanejo, para show de rock, para show, seja lá do que você gosta, e lá você toma umas e outras, e a gente se anima e acaba agarrando a doutora Vanderlei, que por sinal tá linda, mudou o penteado, e aí a gente não sabe, tem que perguntar, hein? A gente tem muito essa coisa, mas a mamãe não faz mais sexo, mas vovó não faz. Não é verdadeiro tampouco, tá? Meu paciente mais idoso tem 89 anos e, graças a Deus, tem vida sexual ativa. Maravilha para ele. Você não gostou não? Você até com inveja, porque você gostaria de ter e não tem mais, tá? Mas beleza, tá valendo. Então, é importante que todos esses fatores que a gente falou são fatores que estão relacionados à proteção, à prevenção. A prevenção, né, doutor? Uhum. Agora, o senhor abordou uma temática que é muito preocupante, né? Uhum. É que as pessoas não gostam de falar sobre sexo, né? Verdade. Sobre relação sexual. Fica aquele tabu, Já não é né? mais relação, né? Aquele tabu, Vamos dar uma fala. faladinha sobre isso, gente? Vamos dar uma desmistificada? Eu acho que a gente precisa urgentemente dar uma repensada nos nossos valores morais e éticos. Olha que a gente não está falando de sexualizar ninguém, tá? A gente não está falando aqui nem recomendando que saia pela cidade inteira transando com todo mundo. Pelo contrário. Não estamos falando disso. Mas a gente sabe falar muito bem da vida alheia, né, doutora? A gente tem uma fetiche, o brasileiro tem um fetiche de falar, doutora Vanderlei, vou falar porque ela fala disso publicamente. Quando se descobriu que ela estava com o problema que ela estava, que hoje ela não está mais, está curada com a graça de Deus, todo mundo queria saber o que era que a doutora Vanderlei tinha. Estava emagrecendo. Ai, doutora Vanderlei, emagrecendo. Será que não é HIV? Gente, tem outras doenças que emagrecem também, tá? Não era o caso da doutora Vanderlei, como ela já disse aqui, inclusive, no programa. Então, vamos começar a falar de sexo mais abertamente. Isso não significa, em absoluto, sexualizar ninguém. Mas é importante porque os países civilizados do mundo, doutora, já provaram que educação sexual adaptado, obviamente, ao linguajar de um pré-adolescente ou de um adolescente, é absolutamente importante para não só evitar as infecções sexualmente transmissíveis, mas para evitar uma gravidez indesejada. Hoje mesmo, nesse almoço que eu falei para vocês que fui convidado, muito obrigado pelo convite, viu, pessoal? Foi um almoço maravilhoso. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Então, neste almoço se falava justamente isso. Puxa, não, tu não sabe o que aconteceu com minha sobrinha. Foi fazer medicina, estava fazendo medicina fora e tarará, era meio gordinha e tal. Começou com as dores na barriga, a gente sem saber o que era, levamos. Ela estava em trabalho de parto, doutora. Ou seja, a gente precisa conversar com esses adolescentes até quais são os sintomas. Gente, o pai ou a mãe, ou quem tem mais experiência, mais facilidade de falar abertamente sobre sexo, precisa começar a orientar. Porque você querendo ou não, e não adianta me jogar pedra, tá? Você querendo ou não, vida sexual será iniciada. Então é melhor que este adolescente e pré-adolescente saiba como evitar, saiba como prevenir essas ISTs e essa gravidez indesejada, do que depois você tá com uma pessoa grávida, que não é esse o grande problema, não é o fato de você estar grávida, mas uma adolescente grávida, doutora, acabou a vida. Por mais dinheiro que se tenha, você vai ser mãe. Então, assim, você não pode viver momentos que são peculiares à sua própria vida. Você tem que viver sua adolescência, você tem que viver a sua fase jovem, então você sai direto da infância, pré-adolescência, adolescência, para o trabalho de uma mulher adulta. Porque você passa, querendo ou não, por um processo de amadurecimento forçado. Então, gente, por favor, né? Vamos ser um pouquinho mais racional, claro, lógico, à vontade. Falaste, ainda tem um tabu de esse daí tem que ser conversa para os pais. Os pais que têm que orientar os filhos, de não deixar os filhos aprenderem na rua, ou na TV, ou na internet, que agora está muito aberto sobre isso daí. Eles têm que ter essa educação familiar. Na minha opinião. Escola e família. Eles têm que ter essa educação familiar, de conversar sobre o sexo, falar que o sexo é bom, mas tem que ter cuidado, tem que ter a hora certa também, não é? Porque falo, né, que tem que ter, porque senão vira banaliza.
né? Então, isso daí tem que ser conversado sim, mas dentro de casa, a mãe conversa com a filha, o pai conversa com o filho, ou a mãe ou o pai conversa, chama entre os dois, mãe e pai, chama os adolescentes e conversa sobre, né? Porque a maioria das vezes, doutor, eles aprendem mesmo assim, na prática. Irão, porque você tocou numa coisa bem importante, Vanderlei. Acho que fica legal a gente fazer esse bate-papo mesmo. Tu sabe que tocasse uma coisa importante? Tem uma coisa, tá aqui, ó, tá aqui na tua frente. Tem uma coisa chamada celular, gente. Você querendo ou não, o adolescente vai ter acesso a isso. Se ele não tiver no dele diretamente, ele vai ter no do coleguinha. Então é melhor que você, como pai e mãe, e também a função da escola, a gente tem esquecido de falar disso, eu acho que a gente precisa urgente, doutora. A senhora tocou num ponto tão crucial, tão importante. E já ter essa educação sexual já como uma matéria, lógico, Exato. de falar, de ensinar, né? Mas tu sabes que as pessoas mais conservadoras acham isso um estapafúrdice. Quando eu fui coordenador estadual do ST-AIDS, eu tentei fazer essa aproximação com as escolas, mas foi uma coisa assim, quase que de apedrejamento. Realmente foi. Então dá uma repensada no teu pensamento, né? Sei lá, final de ano, reflexão. Dá uma refletida se, será que eu queria ver a minha filha com 12 anos grávida? Será que eu queria ver meu filho com 14 anos com HIV? Com condiloma? Com sífilis? Com gonorreia? Com todas essas doenças? Será que vale a pena eu não falar e ele aprender isso, como a doutora Vanderlei colocou tão bem, no meio da rua? Então, qual a minha função de formador de opinião? Porque, sendo formador de opinião, eu sou formador dos meus próprios filhos. Eu sou formador das gerações que estão atrás de mim, né, doutora? Eu acho que isso é uma coisa absolutamente importante. A gente ter essa visão. Eu brinco com meus alunos, eu não gosto de ser chamado de professor. Tem algumas coisas que eu não gosto de ser chamado. Uma delas é professor. Sabe por quê? Talvez seja até presunçoso. Eu gosto de que me chamem de orientador. Porque aquilo ali tem uma coisa... Aquilo ali é o celular dela, tá? Tem uma coisa ali dentro chamada inteligência artificial. Aquilo pode ensinar até melhor do que eu. Agora, experiência de vida, quem tem somos nós. Eu, a doutora Vanderlei, a senhora, essa experiência da vida que nos transforma num orientador. E um orientador, aí na sua área específica, não se me corrija se eu disser alguma besteira, sei lá, direito tributário, direito criminal, sei lá como são os nomes da disciplina, que eu tenho uma inveja, tá até a maior admiração. Era algo que se eu tivesse muito dinheiro, eu ia parar para estudar, a fazer direito. Eu acho direito a coisa mais linda desse mundo. Então, é importante que a gente entenda que essas coisas são fundamentais e que a gente precisa mudar isso o mais rápido possível. Essa visão de vida precisa ser mudada. Aproveita o momento de reflexão. Eu vejo que, doutor, o pai e os filhos precisam criar confiança, intimidade entre eles, para poder conversar isso naturalmente, porque tem assuntos que os pais não conversam com os filhos. Esse é um dos assuntos é um tabu impressionante, sabe? Absurdo. E uma coisa que está prejudicando os adolescentes, porque eles não têm coragem de chegar com o pai, ou seja, a pessoa aí chega médica, com uma pessoa estranha, né? Aí chega com uma pessoa estranha e vai querer saber. Tem que saber isso a hora de não é falar. aliviado pelo estranho. Tem que saber, tem que dizer que tem que usar preservativo, tem que fazer parte, não pode fazer, porque de repente ele aqui ou ela nunca fez nada, né? São chamados virgens, né? Nunca fizeram nada, mas a outra pessoa que vai fazer, que vai praticar com ele ou com ela, será que já não é uma pessoa que já está no mundo aí, já está e não está com uma doença que pode contaminar, né? Sim. Por vezes ele não tem como conversar, se tem medo, ou se não tem oportunidade de falar, não tem abertura para falar com os pais. Eu acho que a senhora está colocando uma coisa muito importante, doutora Eunice, porque é justamente isso. Ora, a grande função do orientador talvez seja uma das grandes coisas maravilhosas que existem com o avançar da idade, é você alcançar uma maturidade que eu entendo que é obrigação nossa falar com o mais jovem. É natural que o mais jovem tenha medo, a gente já foi jovem, sabe que o quanto seria bom se papai e mamãe virassem e perguntassem, filha, vamos sentar aqui, vamos dar uma conversadinha. Você tem interesse? A gente percebe, a senhora sabe disso. A gente percebe quando os nossos filhos e as nossas filhas começam a deixar de gostar do carrinho e a deixar de gostar da boneca. Pai e mãe, gente, não me façam, mas eu nem notei. Percebeu sim, os sinais estavam lá, porque os sinais são dados. Né? É só a gente prestar atenção. O corpo fala, né? O corpo fala, e eu acho que o corpo fala. E o pior de tudo, Vanderlei, tu tocou numa coisa muito boa, eu acho que na hora que eu não percebo, o responsável sou eu, porque eu deveria ter percebido, já que eu
moral, ética, sociologicamente, antropologicamente, eu tenho mais experiência, então faz parte da minha obrigação compreender mais e perceber mais. Não é? Então, a senhora tocou num assunto muito legal. Eu acho que essa habilidade precisa ser treinada e esta habilidade que a gente já sabe que é uma coisa mais ou menos natural nos seres humanos, ela é podada justamente por essa caixinha em que a gente coloca onde sexo é tabu. Gente, sexo a gente não fala. Sexo a gente faz, escondido preferentemente. A gente precisa desmistificar isso. Sexo é uma coisa boa, sim. É uma coisa prazerosa, sim. E não é pecado. Pecado é você ser mau caráter. Pecado é você atentar contra a vida do próximo. Pecado é você falar mal escondido do próximo. Pecado é você fazer mal ao próximo. Isso sim é pecaminoso. Agora tem que fazer com precaução, né? Ter Com precaução, todos os cuidados que a gente está discutindo aqui. Exato. né, direitinho, não sair contando os parceiros, né? Tem que, que isso virou uma habilidade agora, né? Quase eu disse que transei com a cidade toda. Quantas mulheres donas de casa não são contaminadas pelos maridos, né? Que o marido sai, os maridos saem por aí e faz, né? O que tem que fazer e vem, contamina uma mulher que toma conta de uma casa, uma dona de casa, toma conta da família e de repente ela se depara com um HIV, né? Aí transmitindo. Interessante, né? Vanderlei, tu tá puxando os assuntos. Eu gosto de conversar demais com vocês duas, porque tu tá puxando um assunto extremamente importante. Geralmente a mulher é criada para ser mais recatada do que nós homens, né? Mas, isso é uma verdade, obviamente que é. E a Vanderlei tá tocando numa coisa que a mim me entristece muito. Quando uma dona de casa, uma pessoa que está lá cuidando dos filhos, cuidando da casa, alimentando o cara, tomando conta dele, já que vai fazer o erro, pelo menos se proteja no meio da rua, camarada. Verdade. Isso não significa que você... Isso não vai afetar a sua masculinidade, tá? Isso não faz de você mais nem menos homem. O fato de você sair transando com a cidade toda e deixando o que você considera tola, boba da sua esposa em casa. Você deveria respeitá-la. É o que você deveria fazer. Do jeito que ela lhe respeita. Mas já que vai fazer, pelo menos não traga nada para a mãe dos seus filhos. Pode nem ser mais a sua esposa nem sua mulher, ou você também não considerar mais isso. Mas considere a mãe dos seus filhos. Eu acho que isso é fundamental. Porque você está correndo risco, inclusive, e colocando ela no risco. E isso pode ser, sim, não sei se legalmente pode. Depois você até explica pra gente. Para mim, isso é uma tentativa de homicídio, como é que chama? Doloso, culposo? Eu acho que, inclusive, é doloso, com a intenção de, porque na hora que eu sei que eu tenho e que eu corro risco eu acho que se eu não sou uma pessoa psicótica protege, né? E que não me protejo, eu estou na intenção de fazer. A gente tem discutido muito isso ultimamente, talvez a doutora possa até explicar esses termos jurídicos melhor, mas eu acredito que você tem que ser responsável. A gente tem que fazer um programa só de debate sobre isso. A gente, né, pode puxar um debate, olha, doutora, que interessante. A senhora pode trazer todo o seu conhecimento, sei lá, da parte de direito, que eu tenho tanta curiosidade. Deixa que o ano que vem novidades aí, vamos ter aguardem, epa, não começa a adiantar as coisas. Novidades vai ter assim, ó, gente, o próximo ano, aguardem. Realmente. Então, doutora, falando também, tornando aqui um pouco para a ceia do Natal, que foi o nosso tema, o Natal, né? Como nós falamos, o Natal como religião, como cultura, né? Nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? De Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? O dono do universo. E também temos que tem a tradição, né? As tradições do Natal, que são as árvores de Natal, os presépios e outras coisas. E a cultura, respeitando também a cultura de cada estado, né? Cada estado tem a sua cultura e alimentar também. E como falando de alimentação, aqui no Amazonas nós temos uma cultura que é muito boa, muito deliciosa, muito gostosa, mas muito calórica, porém, e muito gordurosas, né? As pessoas aqui gostam muito de fritura, né? De banana frita. Agora falando do Natal vem a rabanada, né? Que a rabanada é frita. Eu também adoro, mas eu só como no Natal e olha, só uma vez no ano. Sem exageros, então, como eu sempre falo, o que faz mal não é o que tu come, né? É a frequência e a quantidade, tá? Mas também não vai se espaldar. Eu costumo dizer que tem a diferença de você ficar saciado e de você ficar cheio. Quando você fica cheio, é aquela pessoa que diz, eu comi tanto que a calça não está conseguindo fechar, e fica, né? E eu comi, ficar saciada é quando você ainda fica com um pouco de vontade de comer, viu, doutor?
E, não, parei. Eu estou com um pouquinho de vontade ainda, mas vamos parar, já dá. Amanhã tem A terra mais, se chama né? comer com os olhos. Então é assim. E quando, se você sentir que comeu muito, sempre eu costumo dizer, dar essa dica que é muito bacana, vai junto com a ceia do Natal, coloque ali várias chaleira, né? Ali, chaleirinha com um chá de boldo, um chá de hortelã, um chá de camomila para acalmar ali o estômago, né? Para melhorar a digestão, um chá de erva doce. Então, comeu ali, já no início do Natal, que tem gente que come bem antes da ceia, Sim, não espera a sim. ceia. Está se sentindo desconfortável? Toma um copo de chá, né? Então, Vai, Vanderlei, fiquei curioso. Fala pra gente um pouquinho para que serve cada um deles que tu falaste. o chá Sem fazer consulta ao vivo, tá? Sem fazer. Mas dá uma dicasinha pra O gente. chá de boldo, né, muito conhecido, popularmente, né, muito conhecido para o estômago, pro fígado, né, Uhum. aquele mal-estar, aquele amargor na boca. Aí vem o chá de camomila, que já acalma mais, o chá de erva doce também, que é bem digestivo, e nós temos chá de louro também, gente, que é uma maravilha para quem tem muito gases. Tem muito gases, fica com aquele gases que não consegue colocar, né, e fica ali com aquela barriga inchada. Então, toma chá de louro que funciona muito bem. E eu costumo também ensinar, tomar, acabamos de falar de HIV aí, então tem aquelas pessoas que estão fazendo o tratamento, evite bebida alcoólica, tá? Mas você pode pegar uma água com gás, né, que vai ser só uma vezinha no final do ano, não vai ser todo o tempo, pega uma garrafinha dessa aqui com água com gás, e pega a maçã verde principalmente, e liquidifica essa água com chá verde, umas pedrinhas de gelo, e você vai tomar isso, vai ficar um gosto de um champanhe, gente, e não tem álcool ali. Então, é Olha uma dica muito bom, importante. né? Então, essas dicas importantes. Então, uma pessoa que está com qualquer diagnóstico, que não pode comer, seja ele HIV ou uma neoplasia, um outro tipo de diagnóstico que não pode estar comendo aquelas guloseimas, tem como sim fazer uma boa ceia de Natal e super saudável. Muito bem. Interessante. É interessante essa dica, porque normalmente você faz um bolo, né, doutora? É, Faz aquele São os bolos, enorme, os os doces, né? Os doces. Temos salgados, como os fazer, guloseimas. como eu já dei a dica da da gelatina, né? gelatina, isso. Pega várias cores de gelatina, verde, amarela, das frutas vermelhas, e coloca na tigelinha, deixa ela endurecer, corta tudinho, corta as frutas, tradição do Natal, que vem a uva passas. Pode até colocar uma uva passas, pode colocar uva normal, pode colocar um kiwi, um abacaxi, fazer ali uma saladinha de fruta, misturar com aquela gelatina e fazer o creme com iogurte e com leite, né? Que você vai ter um pouquinho de gordura do leite, mas vai ser ali eu costumo falar, um pudim de gelatina super saudável. Então, nós temos sim como comer um alimento mais saudável. Então, isso serve para as pessoas que têm um diagnóstico, que não pode comer aquelas guloseimas que estão mais pesadas, né? Uhum. Mas já tem uma alimentação ali e tomando um chazinho, ainda mais as pessoas que tomam um remédio para o HIV, que são os remédios muito fortes, que atingem muito o estômago. Então, ele já tem que estar sempre preparado ali, tomando um chazinho digestivo para dar tudo certo. E existe alguma relação entre os alimentos que consumimos no Natal e a prevenção do sistema respiratório? Sim, os alimentos que aumentam a imunidade, né? São os alimentos que são ricos em vitamina C, como o limão, né, a laranja. Nós temos também o abacaxi, nós temos a acerola, que é uma fruta nossa aqui da amazônica. E nós temos essas frutas que ajudam a aumentar a imunidade. E você, com uma boa imunidade, você com certeza não vai ter o seu pulmão afetado, não é isso, doutor? Exatamente. Vanderlei, me fala um pouquinho, agora eu fiquei curioso, né? Tudo bem, vamos dizer que eu não tenho nada, sou uma pessoa que aparentemente penso que sou normal, e aí eu posso, minha pergunta, aquelas entradinhas da ceia de Natal, o que é mais, o que é menos calórico, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, depois dá uma dicasinha ainda para contar, né, sem consulta no ar, mas aí tu diz pra gente, assim, o que é que eu poderia
que é que eu deveria comer se eu estou preocupado, não estou querendo abusar muito? O que é menos complicado para comer? Vamos dizer assim, é o peru, é o chester, é o pernil, o que é que... Já entendi quando estou falando a maionese. Não, maionese não. Maionese é uma coisa que se eu puder, eu como só um pouquinho e dali não como mais. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Fala um pouquinho desse, eu queria fazer uma outra pergunta. Essa sequência de confraternizações que a gente tem feito, e com a vida levada e puxada que a gente tem, às vezes a pessoa fica até um pouco mais tarde, chega em casa por volta da meia-noite, 1 hora, mas lá pelas 5h30, 6 horas já tem que acordar para emendar no outro dia de trabalho. E aí não é que você bebeu bebida alcoólica, é porque não dá, mesmo porque quem dirige não pode beber, né? Verdade. Mas você acorda exatamente como tu falaste, com aquele mal-estar. Vamos fazer mais prático e mais simples? Acorda empachado, com a barriga inchada, tá? Porque É. me fala um pouquinho. Primeiro da ceia, tô lá comendo à noite. O que é que eu posso, o que é que eu não posso? Amanhã de manhã acordo não muito bem, tenho que trabalhar. Não devo ligar dizendo que estou doente e faltar, porque isso não é bom de Não qualquer funciona jeito. mais, né? Não funciona mais. Não. Dá uma palavrinha pra gente. É. O que é que seria uma alimentação mais leve no outro dia Mais de leve, manhã né? para poder. Dá uma palavrinha sobre Então, eu isso pra costumo gente. dizer que antes de você chegar na ceia do Natal, tem todos esses horários, né? Até chegar meia-noite. Você quer comer um pouquinho? Come uma saladinha ali, forra o estômago com uma saladinha, toma um copo de chá. E uma dica muito boa que eu tenho, gente, tem uma fibra chamada psyllium, que é muito fácil de encontrar lá nos empórios. Nós temos, nós não tenho psyllium, não sei nem como falar para comprar isso, mas eu tenho a chia. Era isso que eu ia perguntar. Eu tenho a chia, eu Uhum. tenho a aveia. O que eu posso fazer antes de eu chegar na ceia de Natal? Você pega 2 colherzinhas dessa de adoçar cafezinho, coloca dentro de um copo de 300 ml de chia e deixa a chia hidratar. Quando ela estiver hidratada, que ela estiver bem gelatinosa, você toma aquele copo. Você vai chegar à ceia de Natal sem aquela fome, sem comer, como o Naldo falou, sem comer com os olhos, Sem aquele sem encher o desespero. prato. Né? Então, você vai chegar praticamente saciado já na ceia de Natal. Aí você vai pegar um pouquinho de cada coisa, pega um pouquinho de que for mais saudável, do que for assado. Lógico que o frango que tem ali no Natal é assado, se tiver porco também é assado. Né? Então, pega aquela proteína mais magra, pega um pouquinho, faz uma saladinha salgada também, deixa ali do lado, como eu estava falando com a doutora antes. Tem que dar também oportunidade para os convidados, que tem vários convidados, então tem pessoas que não comem aquele tipo de alimento, mas já oferecem outro tipo de alimento ali mais leve. Tem o chá como tradição na mesa, então você já vai formando o estômago com alimentos mais saudáveis, que quando faz a estratégia da chia, que quando você chegar na hora da ceia, você vai estar praticamente saciado e o que você comer não vai lhe prejudicar tanto, porque você já mandou uma vassourinha lá para dentro do estômago, já mandou a chia que já vai ajudar ali a separar ali a gordura. Então, essa dica ela é muito boa e funciona, gente. Pode fazer. Todo mundo tem chia, quase todo mundo conhece chia e tem sempre o pacotinho de chia em casa, que é muito importante. O que a chia realmente faz, hein, doutora Vanderléa? Ela aumenta a sensação de saciedade, já que ela faz essa espécie de gelatina, aumenta o volume dentro do estômago, e a gente sabe que isso sacia a pessoa. Ela ajuda a segurar um pouco mais a gordura. Qual é a função da chia nessa história, realmente? A chia, ela tem vários, né? Ela tem vários benefícios. Um dos benefícios dela é dar mais saciedade e ajudar, né? Ela contém também o ômega 3, né? Contém o ômega 3. É uma fibra excelente que vai te ajudar a separar gordura, né? Ela é excelente para aumentar o LDL, né? Diminuir o LDL e aumentar o HDL, né? Que é o colesterol, chamado colesterol ruim, que é o colesterol de alta intensidade, o HDL, e o de baixa intensidade, o LDL. Então, ela ajuda muito essa estratégia com a chia. E com psyllium ajuda mais ainda. Então, se fizer essa estratégia e comendo um pouquinho de alimentação saudável, até chegar à ceia, você vai comer, vai fazer ali o social e não vai ficar, como o Naldo falou, com aquela sensação de estômago muito cheio, aquela barriga inchada, com muito gases, e não vai acordar mal para o dia seguinte. E tentar dormir mais cedo, né? Por isso que não pode comer muito na ceia de meia-noite, porque geralmente depois do jantar, comer alimentos mais pesados, é de 3 a 4 horas para dormir. Isso não vai acontecer, porque você ceia lá para 1 hora, 2 horas, aí vai dormir que horas? 7 horas da manhã? Doutora 8 Vanderléa horas? respondendo as minhas perguntas, era a pergunta que eu ia fazer. Acabei de comer.
Quanto É. tempo depois eu devo pensar em me deitar? Ela já acabou respondendo, então não tem muito o que perguntar. A linhaça também tem o mesmo efeito A linhaça tem o mesmo efeito, da... mas a linhaça, geralmente, você tem que triturar ela para fazer essa gelatinazinha, porque se você fizer a gelatina dela do grão inteiro, ela não vai ter muita importância, ela vai passar direto e vai sair intacta nas fezes, pelas fezes, né? Então, ela é boa ser triturada. A chia não, ela já faz a gelatina. Mas se você também deixar a linhaça logo cedo de molho, num copo com água, depois você não engole as sementezinhas, mas você toma aquela água gelatinosa lá, que ela solta também, que é a pectina, né, que é maravilhosa, isso também ajuda muito. E a alimentação integrativa funciona? Isso já é integrativa. uma alimentação integrativa, já são alimentos funcionais, Uma né? parte, né? Já é uma parte dos alimentos funcionais, que são os grãos, que são as fibras, que são as sementes, né? Já faz parte da nutrição integrativa essa dica que eu estou dando aqui. São alimentos chamados alimentos funcional, segundo os estudos científicos, né? Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Não é para dar aula, hein? Só uma pergunta assim, muito pra... Tem alguma coisa, eu vejo muito falar sobre semente de abóbora, sobre não sei o quê. Tem alguma coisa que seja bom, por exemplo, eu, por exemplo, que sou hipertenso, tem alguma coisa que a gente possa acrescentar na alimentação com relação a essas sementes, grãos, ou seja lá o nome que a gente for dar, que possa melhorar, que possa contribuir para que isso baixe? Tem alguma coisa que eu possa... Ouvi falar muito de água de quiabo, de água de quiabo, para diabetes. Isso é verdade ou isso é mito? Tem, assim, tem muitos mitos, assim, mas tem coisas que funcionam. Não, eu costumo dizer que o que não tem estudo, a gente que é da área da saúde, Sim, você a gente sabe precisa de disso, prova. que o que não tem estudos científicos comprovados, a gente meio que fica duvidando. Mas tem isso daí, é tradição que já vem de muito tempo. E se der certo, bacana, baixou a sua pressão, né? Ou então a sua glicemia, né? Mas para ajudar a baixar a pressão, nós temos alguns tipos de chás, como o chá da cavalinha, né? O chá da folha de oliveira, que foi aquele chá que você tomou lá. E como semente, nós temos a semente de gergelim, nós temos a semente de abóbora também, que ajuda, né? A semente de girassol também dá uma boa, ajuda também. Isso para baixar a pressão. E a chia também dá uma boa ajuda nisso. Agora, para ajudar... glicemia. Para glicose, gente. Glicemia é açúcar no sangue, né? Aquela coisa do açúcar no sangue. Para glicemia também nós temos, né? Quando a pessoa não é hipertensa, mesmo que for, se não tomar em excesso, o chá da canela é excelente, né? Para ajudar a baixar a glicemia, né? Ajuda, né, a diminuir o aumento da insulina, né? Então, o chá de canela, ele é excelente, tem estudos já que comprovam sobre a canela, sobre o gengibre, né? Mas eu sou hipertenso, eu não posso tomar, nem chegar perto de gengibre, porque foi o que falou, a não ser que você vá comer uma raiz toda. Mas se você fizer só um pedacinho de chá, ou então colocar um pedacinho na água e ficar tomando, temos também o alho, né, que tradicionalmente é muito bom para você colocar na água e ele ficar saltando. Você pode colocar já o alho junto com uma fatiazinha de limão também, que vai ajudar. Mas o alho em si, ele já ajuda muito. Isso também já tem estudos que já tem propriedades anti-inflamatórias também, né? Anti-inflamatórias. Então, o alho, para quem quer baixar a pressão, ele funciona bem. Segundo as pessoas que têm pressão alta, dizem que tomam e tem uma baixa mesmo. Mas aí eu tenho que fazer dessa forma, porque eu acho que isso que é importante, talvez, para as pessoas entenderem. Eu tenho que colocar o alho dentro da água, esperar um tempo. Eu posso engolir ele feito um comprimido também. Também pode tomar em forma de comprimido, né? Eu corto os pedaços e tem um óleo de alho. Por isso que eu disse assim, será que é possível pegar o alho, porque talvez seja mais barato, eu não tenho condições, e aí eu vou e corto o alho em 2, 3 pedaços, o dentinho de alho lá e engulo? É possível? Pode. Mastigar, a gente sabe que o alho não é tão bom. Né? Tu estavas falando sobre o gengibre, eu pensei a mesma coisa. Meu Deus, se tiver alguém que consiga comer uma raiz daquilo inteira, parabéns, tá? Parabéns. Não é por isso que diz, porque eu estava dando exemplo que tem pessoas que estão com pressão alta e dizem, não, mas o meu médico, não sei quem lá falou que o gengibre faz mal. Mas sim, você não vai comer a raiz de gengibre inteira. Não vai comer 1 quilo de gengibre de uma vez. Você vai comer um pouquinho. Então é muito bom. Então, isso já tem estudos que falam sobre os benefícios, né? Então, eu falo mais o que já tem estudos. Eu não vou falar uma coisa porque eu acho que é bom, que não tem nada comprovado. Talvez na realidade, a alimentação, ela influencia em todo o nosso sistema, né? Todo o organismo. Sistema. Então, eu costumo dizer o nosso que todas as intestino tem doenças... sofrido assim, grandes agressões por conta da nossa alimentação.
Só né? lembrando que o intestino é o principal sistema imunológico que a gente tem no O organismo intestino é o todo. segundo cérebro, É né? o Eu segundo. costumo Isso. dizer que ele é até o primeiro, Sim, porque Sim. às vezes você sente algum probleminha no intestino e já fica perturbado, já fica com dor de cabeça, e é interligado. Isso já sim, tem sim, eu comprovação também. Sim, Você científica já comprovação fica que é científica. enfesado, né? Ah, então, literalmente enfesado. Literalmente sabe enfesado. essa palavra enfesada, que eu Aham. costumo dizer? Enfesada é um monte de fezes Tá cheio acumuladas de dentro do fezes. intestino, No cheio de intestino, fezes. né? Então, o intestino funciona. Eu costumo dizer que cuide da sua microbiota. Cuidando Sim. da sua microbiota, do Que seu é muito intestino, importante. você vai emagrecer tranquilamente, vai melhorar, né? Eu estava dizendo, sempre eu digo no relato da doença, né, dessa neoplasia, que eu já fui curada em nome do Senhor, que eu tinha uma preparação de atividade física, de uma Isso é alimentação vital. saudável. Então, graças a Deus, isso não quis dizer que eu não poderia ter essa doença. Aconteceu, mas eu fui logo, me recuperei logo, gente, com 6 sessões de quimioterapia, estou aqui, fiquei sem nenhum fio de cabelo, agora o cabelinho tá, olha, eu já estou assumindo ele desse jeito e estou até gostando, viu? É, tá Acho que vou parecendo a ficar Helene Lennox do É, Eurythmics. Tá lindo. Tá tá, ótimo. tá Tá bem ótimo. diferente. Então, é assim, doutor. Então, a alimentação, ela influencia tudo. Eu disse que eu tenho um livro que eu estava até oferecendo para o Dólar, quando eu tiver um tempinho para ler, e eu só falta engolir esse livro. Eu leio muito porque todas as doenças necessitam de como você se alimenta. Sim. Então, eu costumo dizer que a nutrição, ela é de extrema importância, você não pode abandonar nem por um segundo, porque ela é a razão do seu viver, né? Porque todo tipo de doença que você tem é interligado com a alimentação. Ou você vai passar a comer mais esse alimento, ou você vai evitar esses alimentos. Lógico que os alimentos que a gente tem para evitar, a gente já sabe de quais salteados, que são os alimentos processados e ultraprocessados, alimentos açucarados, e comer dá mais importância por frutas, vegetais, legumes e alimentos mais saudáveis, proteínas magras e etc. Mas também uma vida saudável, com muito, Uma vida com muito saudável. estresse. Sim. Embora você alimente bem, o estresse vai influenciar muito no Vai comportamento influenciar. do nosso, na função do nosso Sim, intestino, do nosso sim, sistema sim. imunológico. Não é, doutor? Porque quanto mais estresse a gente tem, mais você altera a produção daqueles hormônios que a gente É. chama de hormônios do prazer. Eu acho que isso que a Wanderleia puxa é muito importante que a gente fale, gente, porque tem alimentos, e assim, não vamos romantizar a ideia de você estar no sobrepeso. A gente tem falado muito, eu acho que a gente tem evoluído no país para uma polarização de ideias muito ruim, tá? Não quero nem de longe conversar sobre política partidária, mas político todos nós temos que ser. Tem coisas que você prefere, tem coisas que você não prefere. E é óbvio que aquilo que eu não prefiro, eu não preciso obrigar os outros a preferir. Desde que eu respeite que a minha liberdade termine e comece onde a sua começa. Se eu tiver isso como ideia, tá tudo bom, tá tudo certo. Então eu acho que essa coisa da gente falar sobre sobrepeso é fundamental. E não é gordofobia. Sabe qual é a diferença da gordofobia para a gente falar sobre sobrepeso, na minha opinião pessoal? Eu acho que gordofobia é quando eu trato você com desdém, com desprezo, pelo fato de você estar gordinho. Mas essa coisa de que eu estou gordinho e estou feliz, a gente sabe que isso não é real. Sobrepeso é sobrepeso, significa um estado inflamatório constante. E toda situação onde você tem esse estado de inflamação constante, você aumenta a liberação de radicais livres. Radicais livres significa uma maior possibilidade de doenças. E quanto mais estresse eu tenho, quanto maior é a minha produção de um hormônio chamado cortisol, tanto maior será a possibilidade de eu ter problemas para o lado das doenças que cursam cronicamente, como hipertensão, como diabetes, e do mesmo jeito é. Por isso que foi bom a senhora ter tocado nisso, doutora Eunice. Quando eu libero aquelas quimiocinas que são do prazer, como serotonina e outras mais, eu trago para a pessoa um benefício que é melhorar a minha imunidade, melhorar o meu humor. Tanto é que quando a gente vai para alguma coisa que dá prazer, por isso que a gente estava falando de sexo no começo. Sexo, inclusive, é bom para isso, porque você relaxa. A gente sabe que é um ato que relaxa você. Então, tudo que produz esses hormônios, essas quimiocinas que lhe trazem prazer, irão beneficiar, sim, o seu sistema imunológico.
Só para encerrar agora essa parte, nada trouxe para a gente tanto essa realidade, porque médico geralmente é muito discreto, é muito descrente, né? A gente é uma espécie realmente rara, né? Mas a gente achava muito, porque a doutora Eunice está dizendo que isso é doidice, a doutora Eunice está ficando velha, eu estou ficando velho, esse no alto com essa cabeça branca, já está até com a cabeça branca, já está falando besteira demais, isso é estresse, isso é coisa. Não é isso. A HIV veio trazer para a gente o que a Wanderleia provou há pouco tempo. O meu estado de humor melhora e muito a minha resposta a tratamento, a doença, a todas as coisas. Quanto melhor eu estou do ponto de vista emocional, tanto melhor estará o meu sistema imunológico e tanto melhor será a minha reação diante dessas agressões que podem vir de fora para dentro do organismo. O que o senhor falou agora é muito interessante e é bastante sério, porque existem pessoas, nós mesmos, quando estamos enfermos, né? A gente não tem como, doutor, não tem como você sobreviver determinadas patologias na base da tranquilidade, né? Você fica ansioso. Sim. E para você, eu imagino que seja assim, e para você superar tudo isso daí, você precisa de orientação. Não é, doutor? Perfeito. O que a senhora está colocando é o que eu falo o tempo todo com as pessoas que trabalham comigo, porque eu sou o médico que trabalha com HIV. Mas você ter a nutricionista que vai aconselhar, você ter a pessoa que é a figura da psicóloga, da psicologia, que é absolutamente fundamental. A psicologia é fundamental. Para saber como eu vou trabalhar minhas ansiedades, meus medos. A família, né? A família como apoio, como esteio desse acolhimento que é tão importante. Então, essa equipe multidisciplinar é absolutamente necessária e fundamental. Não é só ser multi, ela precisa ser inter. Ou seja, a gente tem conversado muito no outro programa, eu e a Wanderleia, justamente sobre isso. Qual é o problema de eu virar para a Wanderleia? Qual é a melhor alimentação que eu posso ter para esse meu paciente, que além de HIV é hipertenso? Esse é hipertenso diabético. Né? Esse é hipertenso diabético e tem uma doença, sei lá, tem uma colagenose dessas qualquer, sei lá, tem um reumatismo dentro de qualquer. Pronto, é uma pessoa que começa também a apresentar uma alteração que a gente sabe que, inclusive, tem trabalhos mostrando relação, por exemplo, do emocional com alguns determinados tipos de cânceres. Então, é importante, e eu acho que essa ideia da integrabilidade que a gente tem falado tanto, dessa integratividade que a gente tem falado tanto, eu e a Wanderleia, não é só do ponto de vista de profissões distintas, mas é uma visão coordenada de um paciente como um ser único e que, portanto, a gente tem que ter um planejamento terapêutico que também seja único. Isso não só melhora a resposta ao tratamento, porque está sendo trabalhado única e exclusivamente o seu problema, a sua visão de vida, o seu comportamento, os seus hábitos, tudo que está relacionado a você enquanto objeto individual e único do universo. Então, eu acho que a medicina integrativa, e eu não vou nem usar a palavra medicina, eu acho que essa é a ideia. A integrativa é bom porque ela interage com tudo. Você não vai trabalhar, o nosso integrativo ele vai trabalhar com ele. Doutora, eu tenho um paciente na sua família, eu penso que você não vai conseguir trabalhar esse paciente se você não tiver essa integração. Se não tiver um psicólogo, não tiver esse suporte de psicólogo, de nutricionista, porque é muito vulnerável. E nós não sabemos lidar. E não só doente, doutora. A pessoa também que cuida, a família também. A família precisa. Porque ela que está lidando com aquela pessoa, aquele paciente no dia a dia. Então, ela também tem que ser cuidada. Ela tem que passar por uma psicóloga, tem que passar por orientações também sobre nutrição, sobre o que ela vai mudar na alimentação desse familiar. E o que aproveitando, já vai mudar também na alimentação dele. Porque a pior ambiente, né, doutora? A pior coisa que tem, doutora, eu costumo dizer, que é quando as pessoas estão fazendo uma reeducação alimentar chamada dieta, né? Aí é conclusão. Eu digo que dieta não funciona. No dia que dieta funcionar, eu vou ficar milionária, porque eu não vou mais estar individualizando, não. Nem quebrando a cabeça. Eu não vou ter que estar individualizando a pessoa. Aqui no podcast, eu vou ter que estar dando ali. A senhora está tentando, pelo menos, dizer para o pessoal, olha, é assim, faz uma receita de bolo e está resolvido, né? Aí a gente
o que funciona, como eu falei, é toda uma reeducação alimentar. Você mudar, porque a pior coisa é quando a pessoa está mudando os hábitos alimentares e aí ela está comendo aquele tipo de alimento, aí ela gostava, ela era muito viciada em Coca-Cola, em pizza, e esses alimentos aí, esses sanduíches da vida, né? Aí ela está ali se reeducando, vem um no familiar, ou o marido, o filho, sei lá quem lá da casa, pega uma garrafa de Coca-Cola, abre aí na frente dessa pessoa, pega uma pizza, Não vai comer. ajuda, né? Então, não está ajudando essa pessoa e, ao mesmo tempo, ela está se prejudicando ainda, está se prejudicando mais ainda. Por que, então, não adotar? Isso só funciona quando a família adota uma mudança de reeducação alimentar, porque se vai só uma pessoa obesa da família, ou com um tipo de patologia, só ela adota esse tipo de alimentação saudável, e a outra pessoa toda comendo guloseima, comendo os alimentos errôneos, não vai dar certo, gente. Logo, logo ela vai pular, porque ali vai ter um cheiro mais agradável, por incrível que pareça, mas tem, a gente sabe que tem, né? E aí vai ter aquele. Aí ela vai comer ali, mas logo em seguida ela já vai estar. Se ela não empurrar o prato ali e não seguir ali. Então aí não vai funcionar se os familiares também não ajudarem. Desculpa, doutor, deixa eu fazer uma intervenção que eu acho fundamental. Você que está nos assistindo agora, por que que a doutora Wanderleia é a minha nutri de todas as nutris? As pessoas têm desejado muito o corpo perfeito, a dieta para chegar nas festas do final do ano, e aí sim eu poder comer tudo que eu quero. Eu estou com um sobrepeso importante, mas eu tenho um mês, e em um mês eu quero perder 50 quilos, 80 quilos. Doutora Wanderleia, a gente sabe, não sei se eu devo dizer isso, mas tem gente ganhando fortunas na cidade com essa promessa. E para isso tem lançado mão de uma série de medicamentos que a gente sabe que uma vez retirados, e sem a mudança e sem a alteração, isso não vai resolver. Doutora Wanderleia, explica pra gente se isso é possível ou não. Então, doutor, eu costumo dizer... Olha, a dizer... produção já está dizendo que a gente está caminhando para o final, hein, gente? Já dá aqui rapidinho. Então, eu costumo dizer, doutora e doutor, que às vezes a pessoa, ela fica 30 anos da vida dela obesa. Ela chega lá aos 40, 50 anos, mas ela passou 30 anos obesa. Ela quer emagrecer em um mês. Ela quer que a Nutri faça milagre e se não emagrecer, já não vai mais. Não vou mais porque eu não emagrecer, vai para os remédios. Toma os remédios e fica efeito sanfona. Emagrece 10 e passa 2, 3 meses, ela engorda 20. Porque ela não se reeducou. Ela foi forçada. O que os remédios fazem? Eles tiram totalmente o apetite. Sim. E você não come. Mas você vai passar uma vida toda, enquanto você viver tomando medicamento, que geralmente esses medicamentos são caríssimos. Além de caros, eles viciam. Não vai eles ficar, fazem o teu fica cérebro... viciado. E aí depois fica desnutrido, emagrece totalmente desnutrido. Tá entendendo? Porque quer emagrecer, mas não pratica nenhuma atividade física, porque acha que o remédio vai fazer milagre. E não existe, gente. Porque no dia que existir uma pílula milagrosa dessa, a pessoa que faz isso daí... Então, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Poxa, agora que estava bom, agora que estava bom, exatamente, mas foi muito importante quando falamos principalmente das pessoas que estão enfermas e que precisam desse amparo, desse acolhimento, dessa rede de apoio de psicólogos e a nutricionista e o médico. Tem a história do médico, o médico que estava com 3 pacientes, com médicos diferentes, e o paciente que tinha um humor melhor, né? Esse daqui se recuperou mais rápido do que o outro. Então, doutora, realmente o senhor tem razão. Verdade. E como nós estamos falando do Natal, temos alguma mensagem? Vamos deixar alguma mensagem para os nossos colaboradores e ouvintes que estão nos escutando, que irão... Para os nossos amados seguidores. Amados seguidores, doutor. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal e que vocês parem para pensar que Natal não é bom. Eu vou passar o Natal com a minha família, abraçar e beijar, e depois passo o ano todinho brigando, falando mal um do outro, e só vai se juntar no Natal. Não, gente, vamos adotar, vamos virar um hábito isso daí. Hábito não é só alimentar, não. Hábito em tudo que a gente pode mudar. Tá? Vamos fazer disso, do dia a dia, um hábito. Vamos abraçar, vamos beijar, vamos amar, vamos dizer que ama, sim. Pegar o amigo, meu amigo, eu te amo, de verdade. Doutora, eu te amo. E vamos dizer, porque a gente não sabe se o dia de amanhã a gente vai estar aqui.
E se a gente vai ter oportunidade de falar novamente que ama os amigos, então vamos abraçar, vamos beijar e vamos trabalhar isso com que o ano todo fique essa harmonia entre os familiares, entre as pessoas. Então, Natal é isso. Se Natal é isso, então vamos seguir isso o ano todinho até chegar o próximo Natal e assim vai. Então, Feliz Natal a todos e que não extrapole na ceia de Natal. Bom, gente, a gente passou aqui um pouquinho sobre o Dezembro Vermelho, a gente falou um pouquinho sobre como prevenir, como tratar, como a forma que a gente pode trabalhar conjuntamente com os Eu não outros posso especialistas, falar, tô numa mas, entrevista. Quando eu sair daqui, sobretudo, eu te a gente ligo. quer falar com vocês Tá bom? sobre o Tá, dia de tá, tchau. amanhã. O dia de amanhã é a véspera de Natal, é um dia onde a gente está comemorando o nascimento de Jesus Cristo, é um momento de renovação, é um momento de reflexão, é um momento de fazer o que a doutora Vanderleia realmente falou, é um momento da gente reconsiderar algumas coisas dentro da gente, é um momento de planejar, é um momento da gente se reconstruir. Então, para todos vocês, para todos nós, para que aquele mundo que a gente vive falando o tempo todo, que quer que seja melhor, que tenha uma mudança positiva, seja você essa mudança. Feliz Natal! Feliz Natal. Natal. O Natal é uma mistura de nós que mergulhamos em Cristo. Então, perdoar, agradecer, e todos nós aqui, doutor, durante o ano inteiro, estivemos aqui mergulhados nessa função nossa de amar ao próximo e passar a ele todas as informações que eu jamais faria sozinha, né? Então, eu quero agradecer a todos que aqui passaram, que aqui estiveram, e aos senhores que hoje, né, estão nesse momento, um momento tão importante que é o Natal. E que as crianças sejam vistas, sejam acolhidas pelos seus governantes, pelos nossos governantes, como a maior obra divina, que é a obra do amor. É o menino Jesus, né? Que onde no momento Vamos fazer jus, né, ao nome Natal, né? o nome Natal, né? Jesus, uma criança que para mim é uma figura muito importante, é uma figura para nós, é uma figura divina, e que você tem na criança toda essa ingenuidade, essa simplicidade, esse amor. Muito obrigada, doutor. Eu estou muito feliz por ter conhecido, por conhecer um pouco das suas experiências, né? Mas muito rica, da doutora também. Muito obrigada, doutora. A senhora ter levado para as pessoas que estão doentes um alento, uma alegria, e veio aqui dizer, olha, família, acolhe, preste atenção, como o doutor falou, nós temos uma pessoa enferma de uma patologia que ela não consegue lidar com isso daí. Então, como o doutor falou, a integração multidisciplinar que vai... É o que funciona, doutora. É o que funciona sempre. Enquanto você não tiver essa integração, ela não vai funcionar. Porque vai lá só no Noaldo vai dar as instruções dele, vai comigo, eu vou dar minhas instruções, mas cadê a outra colega que pode trabalhar a mente, que é a psicóloga? É o que mais afeta, é o que mais afeta. De um com o outro, né? Que aí o paciente fica mais pirado ainda, só diz uma coisa, eu digo outra. Aí, quando não existe então, esse quando alinhamento um não de ideia, quer ser, quando um não quer ser tudo ao mesmo tempo, ele ao mesmo tempo ele é o nutricionista, ele é o psicólogo, ele é o médico, aí não vai funcionar. Aí porque ele estudou para aquilo, ele talvez saiba um pouco daquilo, mas não estudou no integral. Deixa eu só agradecer a Deus por ter conhecido a senhora, porque a Vanderleia já estava na minha vida, não que ela seja menos importante, obviamente que não, mas eu quero agradecer especialmente ter conhecido a doutora Eunice, um ser literalmente de luz e iluminado. Vocês não sabem o que mora dentro do coração dessa pessoa que está falando com vocês, e a importância desse programa na divulgação de informação, tá? Fiquem ligados, ela merece. Muito obrigada, um Feliz Natal. Mas, doutor, tudo isso porque os senhores estão aqui. Somos nós, então. Somos nós, exatamente. Somos nós mergulhados nesse amor em Cristo que eu chamo, né? E lutando pelas crianças, pela educação e pela alimentação, por uma vida... Nós todos juntos fazemos acontecer, né? Muito obrigada e um Feliz Natal e um ano novo cheio de alegria, como diz o Rubem Alves. Só gratidão, Senhor, que me define nesse momento. Feliz Natal, gente. Feliz Natal! Feliz Natal!